Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história. E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. A terra estava rachada como o meu coração. Fazia quase 4 meses que as nuvens não passavam de promessas vazias no céu de cristalina aqui em Goiás. O milho secava no pé. As folhas amareladas pareciam línguas ressecadas, implorando por água. Eu caminhava entre os sulcos da plantação, sentindo a areia quente atravessar a sola gasta da bota. O suor escorria pelo pescoço, grudando a camisa xadrez no corpo magro, que parecia definhar junto com a plantação. 52 anos, viúvo há 2, e ainda esperando a vida fazer sentido de novo. Maria sempre dizia que eu tinha mãos de curar a terra. João, você faz brotar vida onde todo mundo só vê poeira, ela falava, segurando meu punho calejado entre as mãos pequenas e macias dela. Agora, olhando para essa plantação sofrida, eu me perguntava se ela não tinha se enganado completamente. Talvez eu só soubesse mesmo era secar as coisas. Talvez fosse essa minha sina. Ser um homem que mata o que toca. O calor era de rachar pedra, daqueles que fazem a gente suar antes mesmo do sol nascer. O ar tremia sobre a terra vermelha, criando miragens que brincavam com os olhos cansados. Ao longe, os morros pareciam ondas paradas no tempo, cobertas de cerrado seco que estalava ao menor vento. Até os urubus tinham desistido de voar. Ficavam empoleirados nas árvores mortas, esperando que alguma coisa tivesse a decência de morrer logo para eles poderem comer. Parei debaixo da sombra rala de um pequizeiro. As folhas secas faziam um barulho triste quando o vento passava, como sussurros de fantasma. Tirei o chapéu de palha furado, herança do meu pai, e passei o pano úmido na testa. O silêncio era pesado, opressor. Nem grilo, nem passarinho, nem mesmo o zumbido de inseto. Só o rangido das folhas secas balançando e o eco distante da minha própria respiração. Era assim todos os dias há 2 anos. Acordar quando o galo cantava, se é que ainda tinha galo vivo na região, cuidar dos poucos animais que restaram, olhar para o céu esperando chuva que não vinha, voltar para casa com o mesmo vazio no peito que um poço seco. A rotina tinha virado uma prisão sem grades, onde eu era ao mesmo tempo o prisioneiro e o carcereiro. Mimosa, minha vaca leiteira, me olhava de longe com aqueles olhos grandes e melancólicos. Ela também sentia. Os animais sempre sentem quando a gente está perdido, quando a esperança vai embora e só sobra o costume de continuar vivendo. Fui até o coxo, enchi de água fresca do poço, um dos poucos que ainda não tinha secado na região. Pelo menos isso eu ainda conseguia dar. Água limpa, comida na medida certa, um carinho no focinho peludo. Ô Mimosa, pelo menos você não reclama da minha companhia, falei, coçando atrás da orelha dela, sentindo o calor do corpo grande e paciente. Ela balançou o rabo, espantou as moscas teimosas e continuou mastigando devagar. Tinha uma paciência que eu invejava, uma aceitação serena do que a vida oferecia, sem reclamar, sem questionar por que as coisas eram daquele jeito. A casa ficava a uns 300 metros da plantação. Uma construção simples, de tijolo rebocado e pintado de branco, com varanda na frente e telha de barro vermelho que esquentava como fornalha no verão. Maria tinha pintado as janelas de azul porque dizia que trazia sorte e espantava mal-olhado. Agora, a tinta descascava e eu não tinha coragem de renovar. Era como apagar os últimos rastros dela, como admitir que ela realmente tinha ido embora para sempre. Dentro, tudo continuava exatamente igual ao dia que ela morreu. A mesa de madeira maciça com 4 cadeiras, sendo que só uma tinha serventia agora. O sofá de tecido florido que ela escolheu numa loja de Anápolis, depois de economizar por meses.
As panelas de alumínio penduradas na parede da cozinha, organizadas por tamanho do jeito que ela gostava. Os panos de prato bordados à mão, com flores pequenas e delicadas. Eu mexia o mínimo possível em tudo. Era como viver num museu da minha própria vida, onde cada objeto era uma relíquia de tempos melhores. À noite, sentava na varanda com um copo de água gelada e escutava o silêncio pesado da solidão. Às vezes passava um carro na estrada de terra, levantando nuvem de poeira vermelha que demorava a baixar. Às vezes latia algum cachorro perdido na distância. Às vezes, um caminhão buzinava longe na rodovia federal, mas na maior parte do tempo era só eu e o peso dos meus pensamentos, girando em círculos como urubu em cima de carniça. Maria morreu de câncer no pâncreas. 2 anos lutando, 2 anos vendo ela definhar na minha frente, sem eu poder fazer absolutamente nada. Levei ela em médico de Brasília, em curandeiro de Goiás Velho, em benzedeira de Pirenópolis, gastei todas as economias, vendi 2 cabeças de gado, peguei dinheiro emprestado com o banco. Nada adiantou. No final, ela pesava menos que um saco de milho. Segurava minha mão com uma força que não combinava com o corpo frágil e dizia, com a voz que parecia vir de muito longe, "Não deixa a vida parar por minha causa, João. Promete para mim que você vai continuar vivendo de verdade." Eu prometi. Jurei pela memória dela, pela cruz do cemitério onde ela estava enterrada, por tudo que era sagrado. Mas prometer é fácil quando a pessoa que a gente ama está morrendo na nossa frente. Cumprir é que dói, é que corta, é que sangra todos os dias. Agora, sentado na mesma cadeira de balanço onde ela costumava fazer crochê nas tardes quentes, eu entendia que tinha quebrado a promessa todos os dias desde o enterro. A vida não parou. Ela só ficou vazia. Igual a casa grande demais para um homem só. Igual ao meu peito oco. Igual ao futuro que não tinha cor nem forma. O relógio da sala bateu 9 horas com aquele som metálico que ecoava pela casa silenciosa. Era hora de dormir, embora o sono custasse a chegar. Deitei na cama de casal, sempre do mesmo lado, o meu lado, deixando o lado dela intocado como se ela fosse voltar a qualquer momento. Ficava olhando para o teto de madeira, contando as vigas, procurando desenhos nas manchas de umidade. Fechei os olhos e tentei dormir, mas o vazio era maior que o cansaço. Era um vazio que ocupava espaço, que tinha peso, que me empurrava para baixo como se fosse areia movediça. Amanhã seria igual a hoje, e depois de amanhã também. Uma sequência infinita de dias iguais, até que a Terra ou eu desistíssemos primeiro. Por enquanto, estava dando empate. Eu continuava respirando. A Terra continuava seca. Nenhum dos dois sabia mais como viver direito. A última coisa que ouvi antes de adormecer foi o vento balançando as folhas secas no quintal. Parecia sussurro de segredo. Parecia promessa de mudança. Parecia que alguma coisa diferente estava por vir, flutuando no ar quente da noite como perfume de flor que ainda não tinha brotado. Mas isso eu só ia descobrir no dia seguinte. E quando descobrisse, minha vida inteira ia virar de cabeça para baixo, como plantação depois da tempestade. O galo cantou antes do sol nascer, como sempre fazia desde que eu era menino naquela fazenda. Acordei com o corpo dolorido e a boca seca de quem dormiu pouco e sonhou demais. Mais uma noite mal dormida, mais um dia que começava igual aos outros. Ou pelo menos era isso que eu pensava enquanto esfregava os olhos e sentia os ossos reclamarem da cama velha. Levantei devagar, sentindo cada um dos meus 52 anos pesando diferente quando a gente carrega a tristeza junto nas costas. Fui até a cozinha, acendi o fogão a gás, um dos poucos luxos que Maria tinha conseguido comprar, e botei água para ferver. O café da manhã era sempre igual. Café preto amargo, pão amanhecido, às vezes um pedaço de queijo quando sobrava da semana. O café de Maria ainda estava guardado no mesmo pote de vidro com tampa de metal. Eu comprava o mesmo tipo,
Moía do mesmo jeito, coava na mesma peneira de pano. Mas nunca ficava igual ao dela. Talvez porque faltasse o amor que ela colocava em cada coisa que fazia. Talvez porque o gosto da saudade deixa tudo amargo. Lá fora, o dia prometia ser escaldante de novo. O termômetro pendurado na varanda já marcava 28 graus e o sol mal tinha aparecido atrás dos morros. Mimosa mugia baixinho no curral, pedindo a ração matinal. Os poucos pés de mandioca que sobraram da seca balançavam com o vento morno que vinha do cerrado, parecendo acenar um tchau para a vida. Depois de cuidar dos animais, dar ração para Mimosa, jogar milho para os poucos pintinhos que restaram, verificar se tinha água suficiente nos bebedouros e dar uma olhada na plantação que continuava pedindo socorro para o céu vazio, decidi ir até Vila Boa. Precisava comprar remédio para o carrapato das vacas e aproveitar para vender os últimos tomates que tinham dado certo na horta pequena perto de casa. Não era grande coisa, uns 2 quilos de tomate meio murcho, mas dava para comprar o básico: arroz, feijão, açúcar, óleo de cozinha, sabão em pó. O dinheiro da aposentadoria rural mal dava para o essencial e ainda faltavam 2 semanas para o próximo pagamento. Selei Trovão, meu cavalo baio, que me acompanhava há quase 10 anos. Ele era igual a mim, meio teimoso, acostumado com a solidão, mas leal até o fim. Tinha cicatrizes de arame farpado nas pernas, algumas manchas brancas no pelo castanho e um jeito meio melancólico de olhar que combinava com o meu estado de espírito. Botei os tomates numa sacola de pano que Maria tinha costurado, amarrei na sela e partimos pela estrada de terra que ligava minha propriedade à vila. A estrada tinha uns 8 quilômetros de buracos, poeira e pedras soltas. De cada lado, cerca de arame farpado delimitava propriedades que também sofriam com a seca. Pasto queimado, gado magro procurando sombra debaixo de árvores sem folha, açudes vazios parecendo feridas abertas na terra. Era desolação pura, como se Deus tivesse esquecido que existia vida naquele pedaço do mundo. Vila Boa não passava de um punhado de casas espalhadas ao redor de uma praça pequena, com uma igreja de fachada simples, um mercadinho, uma farmácia e um bar que funcionava mais como ponto de encontro dos homens da região. Era o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde as novidades viram assunto por semanas e onde os segredos duram menos que promessa de político. Vendi os tomates para o seu Sebastião, dono do mercado. Ele sempre comprava minha produção, mesmo quando não estava das melhores. Conhecia Maria desde menina, tinha sido colega de escola dela, e acho que comprava mais por consideração e amizade do que por necessidade real. E aí, João, como estão as coisas na fazenda? Perguntou, pesando os tomates numa balança velha que devia ter mais idade que eu e que fazia um barulho metálico a cada movimento. Do jeito que dá, seu Sebastião. Essa seca está castigando todo mundo por igual. É verdade, mas dizem que no fim do mês vem chuva. O Chico do Posto ouviu no rádio da Globo Rural. Assenti com a cabeça, mas não botei fé. Já tinha ouvido essa promessa outras 10 vezes nos últimos meses. O céu parecia ter esquecido completamente o caminho para essa região de Goiás. Comprei o remédio na farmácia da Dona Rosa, uma senhora de uns 70 anos que conhecia remédio para tudo, desde dor de barriga até mal de amor. Ela sempre perguntava se eu estava cuidando bem da saúde, se estava comendo direito, se não estava bebendo demais para espantar a solidão. Era carinho de mãe que eu não tinha mais, atenção de família que tinha ficado só na memória. João, você está muito magro. Tá comendo direito? Tô sim, Dona Rosa. É que o trabalho na roça não deixa a gente engordar mesmo. Ela me olhou com desconfiança, daqueles olhares que atravessam a mentira e vão direto na verdade, mas não insistiu. Me deu o remédio e ainda colocou um vidro de vitamina C na sacola. É por conta da casa. Para você ficar mais forte. E não esqueça de comer carne, viu? Só verdura não sustenta homem trabalhador.
Agradeci e saí. Era meio-dia quando deixei Vila Boa. O sol estava a pino, derretendo o asfalto da rua principal e fazendo o ar tremer como água. Trovão bufava, incomodado com o calor que parecia sair do chão igual vapor. Decidi voltar pelo caminho mais longo, que passava por uma estrada de terra sombreada por ipês e pequizeiros. Era alguns quilômetros a mais, mas valia a pena pela sombra e pelo frescor relativo. A estrada alternativa cortava uma região mais preservada, onde ainda havia árvores grandes e sombra generosa. O barulho dos cascos de trovão na terra batida tinha um ritmo hipnótico, e pela primeira vez em muito tempo eu me senti quase em paz. Era bom estar longe de casa, longe das memórias, longe do vazio que me esperava na volta. Foi quando cheguei numa curva fechada que dava numa descida íngreme que eu vi algo estranho. Do lado esquerdo da estrada, meio escondido entre as árvores, havia o que parecia ser uma pessoa sentada embaixo de uma sombra. Puxei as rédeas e parei trovão, fazendo sombra nos olhos com a mão para enxergar melhor. Era uma mulher, jovem, sentada no chão com as costas apoiadas no tronco de um pequizeiro grande, as pernas esticadas, a cabeça meio pendida para o lado, como se tivesse desmaiado de cansaço. Usava um vestido azul desbotado, sujo de terra e rasgado em alguns lugares, e estava descalça. Os cabelos pretos e compridos grudavam no rosto suado, cobrindo parcialmente os traços. Desci do cavalo devagar, com cuidado. Não era comum encontrar gente sozinha nessa estrada, principalmente mulher, e principalmente naquele estado deplorável. Podia ser perigoso. Às vezes, bandidos usavam mulheres como isca para assaltar viajantes, mas alguma coisa no jeito dela me dizia que não era armadilha. Era desespero real. "Moça!" Chamei ainda a uns 3 metros de distância. "Tá tudo bem aí?" Ela levantou a cabeça com esforço, como se pesasse toneladas. Os olhos estavam fundos, escuros, as bochechas secas e queimadas de sol, os lábios rachados de sede. Tentou falar alguma coisa, mas só saiu um gemido fraco, quase um sussurro de vento. Cheguei mais perto, pisando devagar nas folhas secas. Ela devia ter uns 20 e poucos anos. Era bonita, apesar do estado deplorável. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos. Não era só cansaço ou sede. Era medo. Um medo profundo, visceral, do tipo que marca a alma e não sai mais. Água. Conseguiu sussurrar com a voz rouca como lixa. Corri até trovão e peguei minha cabaça de água. Voltei e me ajoelhei ao lado dela, sentindo o cheiro de suor, poeira e desespero que saía do corpo franzino. Segurei sua cabeça com cuidado, era leve como de passarinho, e levei a água até os lábios rachados. Ela bebeu com desespero, como se não tomasse água há dias. Algumas gotas escorreram pelo queixo, fazendo trilhas limpas na pele suja. "Devagar, moça. Devagar", falei, tentando soar o mais calmo possível. Quando parou de beber, ela me olhou nos olhos pela primeira vez. E naquele olhar havia uma gratidão tão profunda, tão desesperada, que me apertou o peito como se fosse soco. "Obrigada", disse com a voz ainda fraca, mas já mais clara. "Como você chegou aqui? Onde está sua família?" Ela baixou os olhos e balançou a cabeça devagar. Não era que não queria responder. Era que não sabia como responder, como explicar uma situação que talvez nem ela mesma entendesse direito. Eu me perdi", falou, mas percebi que não era bem isso. Havia alguma coisa a mais. Alguma coisa que ela não conseguia ou não queria dizer. Olhei ao redor tentando entender. Não havia casa, não havia estrada secundária, não havia trilha, não havia nada que explicasse como uma moça descalça teria parado ali. O pequizeiro ficava uns 50 metros da estrada, meio escondido por arbustos e capim alto. Era como se ela tivesse se escondido de propósito, como se tivesse fugindo de alguma coisa. "Há quanto tempo você está aqui?" "Não sei. Desde ontem à noite, acho. Ou anteontem, não lembro direito. Ontem à noite."
Isso significava que ela tinha passado pelo menos 20 horas debaixo daquele sol impiedoso, sem água, sem comida, sem proteção. Era milagre estar viva. Era milagre não ter desmaiado de insolação. Olhei para ela com mais atenção, tentando entender o que tinha acontecido. O vestido estava rasgado em vários lugares. Tinha manchas escuras que poderiam ser sangue seco. Os braços tinham arranhões fundos, como se ela tivesse corrido no mato fechado. Os pés estavam machucados, com cortes pequenos e espinhos cravados na sola. As unhas estavam quebradas, sujas de terra, como se ela tivesse cavado ou se arrastado. Você está machucada. Precisa de ajuda médica. Ela tentou se levantar sozinha, apoiando as mãos no tronco áspero do pequizeiro, mas as pernas não obedeciam. Tremeu como folha no vento e quase caiu de lado. Instintivamente segurei seu braço para dar apoio. Ela era leve demais, magra demais. Como se não comesse direito há muito tempo, como se a vida tivesse sugado toda a substância do corpo dela. Moça, não dá para você ficar aqui. O sol vai esquentar mais ainda daqui a pouco. Deixa eu te levar para minha casa. Lá você pode se limpar, comer alguma coisa, descansar e depois a gente vê o que fazer. Ela me olhou com medo de novo. Não de mim, especificamente, mas como se qualquer ajuda pudesse ser uma armadilha. Como se bondade fosse coisa suspeita demais para ser verdade. Eu não vou te fazer mal, falei, tentando soar o mais calmo e confiável possível. Meu nome é João. Tenho uma fazenda aqui perto. Minha esposa... Comecei, mas parei. Ia falar que Maria ia cuidar bem dela, mas Maria não estava mais lá. Você vai ficar segura comigo, prometo. Ela hesitou, olhando para a estrada vazia, depois para mim, depois para o chão de folhas secas. Quando levantou os olhos de novo, havia uma decisão pesada ali, como se tivesse escolhido entre dois males e optado pelo menor. Helena, disse baixinho, quase sussurrando. Meu nome é Helena. Helena. Nome bonito, falei sorrindo para tentar deixá-la mais à vontade. Prazer, Helena. Vamos, vou te ajudar a subir no trovão. Ela era tão leve que consegui erguê-la quase sem esforço, como se fosse criança. Coloquei ela na sela, na minha frente, e segurei firme para que não caísse. Ela se encostou no meu peito com cuidado e senti o coração dela batendo rápido demais, como de passarinho assustado prestes a voar. Durante o caminho de volta para a fazenda, ela não falou mais nada. Só ficou ali, respirando devagar, às vezes tremendo mesmo com o calor de rachar pedra. Eu também não perguntei mais nada. Havia tempo para conversa depois. Agora era hora de cuidar, de salvar, de dar o básico que qualquer ser humano merece: água, comida, abrigo, segurança. Quando chegamos em casa, o sol já começava a descer atrás dos morros, pintando o céu de laranja e vermelho. As cigarras cantavam alto no quintal, anunciando o fim da tarde quente. Parei trovão perto da varanda e ajudei Helena a descer. Ela mal conseguia ficar em pé, apoiando o peso do corpo ora numa perna, ora na outra. Vem, vou te levar para o banheiro. Você precisa se limpar e trocar de roupa. Ela assentiu, seguindo atrás de mim com passos pequenos e inseguros. Dentro de casa, peguei toalhas limpas, sabonete, uma bacia com água morna que esquentei no fogão. Fui até o guarda-roupa do quarto, o guarda-roupa que ainda guardava as roupas da Maria, e peguei um vestido simples, florido, que ela usava para trabalhar na horta. Não consegui evitar o aperto no peito. Era a primeira vez que mexia nas roupas dela depois do enterro. Aqui, disse, entregando tudo para Helena na porta do banheiro pequeno. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Vou ficar aqui na sala. Ela pegou as coisas com as mãos tremendo e me olhou de novo com aquela gratidão profunda que me deixava sem jeito. Por que você está fazendo isso? Por que está me ajudando? A pergunta me pegou de surpresa. Porque eu estava fazendo aquilo mesmo. Não conhecia a moça. Não sabia de onde ela vinha. Não sabia se estava falando a verdade sobre estar perdida. Mas olhando para ela,
para aquele rosto jovem marcado pelo sofrimento, eu soube a resposta na mesma hora. Porque é o certo a fazer. E porque, bem, porque faz tempo que essa casa não recebe visita. Faz bem ter alguém aqui. Ela sorriu pela primeira vez desde que a encontrei. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro, como o sol depois de tempestade. Obrigada, João, de coração. Enquanto ela se lavava, e pelo barulho da água, ela estava se lavando com cuidado, devagar, como se cada gota fosse preciosa. Fui para a cozinha preparar alguma coisa para ela comer. Esquentei um caldo de galinha que havia feito no dia anterior, cortei um pedaço generoso de pão caseiro, servi num prato com carinho. Era estranho cozinhar para alguém de novo, estranho e bom. Fazia tanto tempo que eu só cozinhava para mim, que quase tinha esquecido como era preparar comida, pensando em agradar outra pessoa. Quando Helena saiu do banheiro, ela parecia uma pessoa completamente diferente. O vestido da Maria ficava um pouco largo nela, mas estava limpa. Os cabelos molhados, puxados para trás, a pele sem a camada de sujeira e suor. Sem toda aquela sujeira no rosto, dava para ver que ela era mesmo muito bonita. Mas os olhos continuavam carregados daquele medo profundo, daquela tristeza que parecia vir de muito longe. Senta aqui, disse, apontando para a cadeira da mesa. Come devagar. Seu estômago deve estar vazio há tempo demais. Ela comeu em silêncio, cada colherada como se fosse a mais importante da vida. Mastigava devagar, saboreando, fechando os olhos às vezes como se quisesse gravar aquele momento na memória. Eu fiquei ali, só observando, sentindo uma sensação estranha no peito. Era como se a casa tivesse voltado a respirar depois de tanto tempo parada, como se tivesse voltado a ter propósito. Quando terminou de comer, ela encostou na cadeira e suspirou fundo. Pela primeira vez desde que a encontrei, parecia relaxada. João, eu preciso te contar uma coisa, disse mudando completamente o tom da voz. Pode falar. Tem tempo. Eu não me perdi na estrada. Falou, olhando direto nos meus olhos. Eu fugi. E nesse momento, sentado na minha própria cozinha, olhando para aquela menina que tinha chegado quase morta na minha vida, eu soube que tudo ia ficar muito mais complicado do que eu imaginava. As palavras dela ficaram penduradas no ar como fumaça de cigarro. Eu fugi. O caldo de galinha na panela ainda fumegava baixinho. As cigarras continuavam cantando lá fora. Mas dentro da cozinha havia um silêncio pesado, carregado, esperando pela verdade que Helena estava prestes a contar. Helena baixou os olhos para o prato vazio, as mãos pequenas tremendo um pouco, enquanto segurava a colher como se fosse uma âncora que a impedia de afundar. Eu não pressionei, não fiz pergunta, não demonstrei pressa. Já tinha aprendido na vida, principalmente cuidando da Maria doente, que certas histórias saem quando estão maduras, quando a pessoa está pronta, não quando a gente quer ouvir. Você não precisa contar nada agora. Falei, levantando para servir mais um pouco de caldo na tigela dela. Primeiro você descansa, se recupera direito. Depois, se quiser, a gente conversa. Ela balançou a cabeça com determinação. Não, preciso contar, sim. Você me ajudou sem conhecer minha história, sem saber se eu merecia ajuda. Merece saber com quem está dividindo sua casa, que tipo de problema pode estar trazendo para sua vida. Levantei da cadeira e acendi o lampião a gás que ficava pendurado no teto. Já estava escurecendo lá fora e as sombras da cozinha começavam a criar formatos estranhos nas paredes caiadas de branco. Helena puxou o xale de crochê que eu tinha dado, também da Maria, por cima dos ombros magros e respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em água gelada. Eu morava em Lusiânia com meu padrasto. Começou, olhando para a chama amarelada do lampião. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Câncer no fígado que os médicos descobriram tarde demais. Aconteceu rápido. Em 6 meses, ela foi de mulher saudável para a sombra do que era. E depois morreu.
Conhecia bem essa dor, a mesma que tinha me visitado 2 anos atrás, que ainda morava no meu peito como espinho cravado. Sinto muito, Helena. Perder mãe cedo é uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa. Rodrigo, meu padrasto, ficou comigo porque não tinha para onde eu ir. Pelo menos era o que ele dizia. Que estava fazendo um favor imenso, me dando teto e comida, quando podia muito bem me mandar embora. Que eu devia ser grata, que devia retribuir a bondade dele de algum jeito. Ela parou, os dedos apertando o xale com força. Já dava para imaginar onde aquela história ia parar. E sentia a raiva começar a subir pela garganta. Mas ele nunca foi uma boa pessoa, João. Minha mãe que não via, ou fingia que não via. Sei lá. Talvez ela precisasse tanto de um homem na vida que fechava os olhos para o tipo de homem que ele era. Helena levantou os olhos para mim e havia uma vergonha ali que me partiu o coração. Vergonha de contar. Vergonha de ter vivido aquilo. Vergonha de ter sobrevivido quando talvez fosse mais fácil ter desistido. Ele bebia muito, João. Todo dia, desde a hora do almoço até a madrugada. Quando estava bêbado, ficava diferente. Olhava para mim de um jeito que me arrepiava toda. Falava coisas que uma menina não devia ouvir. Fazia comentários sobre meu corpo, sobre como eu estava ficando mulher. Nunca chegou a me tocar de verdade nos primeiros anos, mas os olhares, as palavras sujas, os jeitos dele. Era como se eu fosse um pedaço de carne esperando a hora certa de ser devorado. Sentia a raiva subir ainda mais, uma raiva quente que me dava vontade de sair dali, montar no trovão e ir até Lusiânia acertar as contas com aquele desgraçado. Conhecia esse tipo de homem. Predadores que se aproveitam de quem não pode se defender, que usam a necessidade alheia como arma. E foi piorando com o tempo, continuou Helena, com a voz mais firme agora, como se contar tivesse dado força para ela. Conforme eu fui crescendo, virando mulher, ele foi ficando mais ousado. Começou a entrar no meu quarto sem bater, a aparecer no banheiro quando eu estava tomando banho, a esbarrar em mim de propósito na cozinha. Sempre com desculpa, sempre dizendo que foi sem querer. Mas eu sabia que não era. Helena parou para beber um gole de água, a mão tremendo levemente. Tentei falar com vizinhos, com parentes distantes da minha mãe, mas ninguém acreditava. Rodrigo era visto como homem trabalhador, que tinha ficado com a enteada por bondade. E eu era só uma menina órfã, meio esquisita, que podia estar inventando história. Ou pelo menos era assim que eles me olhavam. E você nunca tentou sair de lá? Para onde, João? Não tinha dinheiro, não tinha parente próximo, não tinha para onde correr. E ele sempre me lembrava disso. Dizia que se eu saísse, ia morrer de fome na rua, que nenhum homem de bem ia querer uma menina sem família, sem dote, sem nada para oferecer. Que o mundo lá fora era perigoso demais para uma menina como eu. O lampião crepitou, a chama dançou, projetando sombras que pareciam se mover nas paredes. Lá fora, um mocho piou na distância, um som melancólico que combinava com a tristeza da história que Helena contava. E hoje foi a gota d'água, continuou, respirando fundo, como quem se prepara para contar a parte mais difícil. Rodrigo chegou em casa de tarde mais bêbado que o normal. Tinha perdido dinheiro no jogo, de novo, culpou tudo em mim, disse que eu dava azar, que era uma boca inútil para alimentar. Disse que já estava na hora de eu dar meu lugar no mundo, pagar o que devia, pelos anos que ele tinha me sustentado. Helena fechou os olhos, como se quisesse bloquear a lembrança. Ele veio para cima de mim, João. Dessa vez não era só olhar ou palavra suja. Ele queria mesmo fazer aquilo comigo. Dizia que eu já era mulher feita, que estava na hora de aprender para que servia uma mulher na vida de um homem. E que se eu não fosse por bem, ele ia me ensinar na marra. Fechei os punhos em cima da mesa com tanta força que as juntas estranharam. Se aquele desgraçado estivesse na minha frente naquele momento, eu não responderia pelas consequências. Consegui empurrar ele quando ele tentou me agarrar. Estava tão bêbado que perdeu o equilíbrio e caiu. Foi minha chance.
peguei nada, João, nem roupa, nem dinheiro, nem documento. Só saí correndo igual louca, corri pelos fundos da casa, saltei a cerca, corri pelo mato fechado sem olhar para trás. Não parei até chegar na estrada principal. E como você chegou até aqui daquela região? Peguei carona com um caminhoneiro, um homem velho, de uns 60 anos, que parecia ser boa gente. Tinha foto da família na cabine, falava da esposa com carinho. Ele me deu água, um sanduíche, não fez pergunta inconveniente. Me deixou numa parada de ônibus na estrada, perto daquela curva onde você me achou. Disse que de lá eu conseguiria carona para qualquer lugar do país. Helena bebeu mais água, limpou uma lágrima que tinha escorrido. Mas quando chegaram outros caminhões na parada, os homens olhavam para mim de um jeito que me deu medo de novo. Um deles desceu e veio conversar, fazendo perguntas que não eram de curiosidade inocente. Queria saber se eu tinha família por perto, se alguém sabia onde eu estava. Falava de um jeito que me arrepiou toda. Saí correndo de novo e me escondi entre as árvores. E ficou lá desde ontem, desde anteontem de noite. Passei 2 dias inteiros escondida, João, com medo de voltar para a estrada, com medo dos homens que passavam, com medo de tudo. Bebi água de uma poça que encontrei, comi algumas frutas do mato que reconheci, mas estava ficando cada vez mais fraca, mais desesperada. Helena me olhou com aqueles olhos grandes e tristes. Quando você apareceu e me ofereceu água, pensei que fosse sonho, ou que fosse mais um homem querendo se aproveitar. Mas alguma coisa no seu jeito, na sua voz, me disse que podia confiar. E olha, não me arrependo. E você não tem mais ninguém no mundo? Parentes distantes, amigos da escola, qualquer pessoa? Helena balançou a cabeça tristemente. Minha mãe era filha única, igual eu. Meu pai morreu num acidente de trabalho quando eu era bebê, nem lembro do rosto dele. Os poucos amigos que tive na escola. Bem, depois que minha mãe morreu e fui morar só com o Rodrigo, ele não gostava que eu saísse de casa, que tivesse contato com outras pessoas. Dizia que as pessoas iam falar mal de mim, que iam inventar história. Foi me isolando aos poucos, até que eu não tinha mais ninguém mesmo. O quadro ficava cada vez mais claro e mais revoltante. Uma menina órfã, sozinha no mundo, refém de um predador que se aproveitou da vulnerabilidade dela para manter controle total sobre sua vida. E agora estava ali, na minha cozinha, contando sua história para um desconhecido, porque literalmente não tinha mais ninguém no mundo. Helena, quero que você entenda uma coisa muito importante. Falei, me inclinando para frente na cadeira. Nada do que aconteceu com você foi culpa sua. Você era uma criança quando sua mãe morreu, uma menina sem opção, sem escolha. Aquele homem se aproveitou da sua situação. Você é vítima, não culpada. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Às vezes eu penso que podia ter feito alguma coisa diferente, que podia ter sido mais esperta, mais corajosa. Não, interrompi com firmeza. Você fez o que podia com o que tinha. E hoje, quando teve a chance real de fugir, você foi corajosa, sim. Corajosa pra caramba. Fugir sem nada, sobreviver sozinha no mato, aceitar a ajuda de um estranho. Isso tudo exigiu uma coragem que muita gente não tem. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. E agora, João? O que eu faço agora? Não posso voltar para lá, não tenho para onde ir, não tenho documento, não tenho nada. Olhei para ela, para aquela menina de 20 e poucos anos que tinha enfrentado tanto sofrimento, que tinha chegado na minha vida como um passarinho ferido, e senti uma certeza crescer no peito. Agora você fica aqui, pelo tempo que precisar. Esta casa é grande, tem espaço de sobra, e eu me acostumei tanto com a solidão que estou gostando de ter companhia de novo. Helena me olhou com aquela gratidão profunda que já estava se tornando familiar. Mas, João, você nem me conhece direito. Como pode ter certeza de que não vou causar problema?
Porque qualquer pessoa que passa 2 dias no mato com fome e sede e ainda assim diz obrigada quando recebe um copo d'água é pessoa de bom coração. E por quê? Hesitei, procurando as palavras certas, porque quando encontrei você hoje na estrada, foi a primeira vez em 2 anos que senti que a vida tinha algum propósito de novo. Era verdade crua. Eu não tinha percebido antes, mas era exatamente isso. Cuidar da Maria doente tinha me dado sentido. Depois que ela morreu, eu meio que morri junto, funcionando no automático. Hoje, cuidando da Helena, preparando comida para ela, vendo ela melhorar, era como se uma parte de mim que estava morta tivesse voltado à vida. Então não é só você que está sendo salva hoje. Continuei. Acho que nós 2 precisávamos desse encontro. Você precisava de um lugar seguro e eu precisava de uma razão para continuar vivendo de verdade. Helena sorriu pela 3ª vez desde que a encontrei. Um sorriso mais largo, mais verdadeiro, que iluminou o rosto cansado. Obrigada, João. De coração mesmo. Prometo que não vou ser peso, que vou ajudar no que puder, que vou... Não precisa prometer nada, interrompi. Só precisa descansar, se recuperar e deixar a vida mostrar o caminho. Uma coisa de cada vez. Levantei da mesa e comecei a recolher os pratos. Agora vem, vou te mostrar onde você vai dormir. Amanhã a gente conversa mais, faz planos, vê o que precisa ser feito. Levei ela até o quarto de visitas. Era pequeno, mas aconchegante, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha de retalhos, que Maria tinha feito anos atrás, uma cômoda velha, mas sólida, e uma janela que dava para o quintal dos fundos, onde algumas árvores frutíferas ainda resistiam à seca. Não é luxo, mas é confortável e seguro. Tá perfeito, João, disse ela, passando a mão na colcha com reverência. Faz tanto tempo que não durmo numa cama de verdade, num lugar onde posso fechar os olhos sem medo. Peguei lençóis limpos no armário do corredor e ajudei a arrumar a cama. Helena observava tudo com atenção, como se quisesse guardar cada detalhe na memória, como se não conseguisse acreditar que aquilo era real. João, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Claro que pode. O vestido que você me deu, a colcha desta cama, eram da sua esposa, né? Engoli seco. Não tinha pensado que ela ia perceber, mas claro que perceberia. Mulher sempre percebe essas coisas. Eram, sim. Desculpa se é estranho para você usar as coisas dela, mas era a única roupa feminina que eu tinha em casa e... Não é estranho, interrompeu ela, alisando o tecido do vestido. É carinhoso, honroso. Ela devia ser uma mulher muito especial para você cuidar das coisas dela com tanto carinho. Era a mais especial que já conheci na vida. Como ela era? Se não for muito difícil para você falar. Sentei na beirada da cama, surpreso comigo mesmo. Fazia mais de 1 ano que ninguém perguntava sobre Maria, e eu tinha pensado que seria doloroso demais falar dela. Mas ali, naquele momento, com Helena ouvindo com interesse genuíno, senti que queria falar. Maria era pequena de tamanho, mas gigante de coração. Ria de qualquer bobagem, cantava enquanto cozinhava, cuidava de todo mundo que aparecia por aqui, até dos animais feridos que o pessoal trazia para ela cuidar. Tinha uma paciência infinita, um jeito carinhoso de olhar para o mundo. E me amou de um jeito que eu nunca pensei que merecia. Vocês tiveram filhos? A pergunta que sempre doía, sempre apertava o peito. Não, Maria não podia ter filhos. Problema no útero desde moça. Era uma das tristezas dela, mas a gente se completava de outros jeitos. Éramos felizes, sabe? Muito felizes. Helena ficou quieta por um momento, absorvendo o que eu tinha contado. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em saber que as roupas dela estão ajudando alguém que precisa. E que você não está mais sozinho. Acho que sim, concordei, sentindo uma quentura estranha no peito. Maria sempre dizia que a casa era para ser compartilhada, que solidão era desperdício de espaço e de amor. Levantei da cama e caminhei até a porta.
Bom, vou deixar você descansar. Se precisar de alguma coisa durante a noite, água, cobertor, qualquer coisa, é só me chamar. Meu quarto é logo ali do lado. João? Sim? Muito obrigada. Por me salvar, por me acolher, por não me julgar, por me devolver a esperança quando eu achava que tinha perdido ela para sempre. Não tenho que agradecer, Helena. Durma bem. Amanhã é um novo dia. Fechei a porta devagar e fui para minha cama, mas o sono custou a vir. Ficava ali, olhando para o teto de madeira, pensando na história dela. Uma menina de 20 e poucos anos que tinha passado por tanto sofrimento, tanta solidão, tanto medo. E agora estava ali, no quarto ao lado, dormindo numa cama segura pela primeira vez em anos. Por volta das 2 da manhã, ouvi um ruído vindo do quarto dela. Parecia choro abafado, sussurros de pesadelo. Me levantei da cama, fui até a porta dela e escutei com cuidado. Helena chorava baixinho, tentando não fazer barulho, lutando contra algum sonho ruim. Bati levinho na porta. Helena? Tá tudo bem aí? O choro parou imediatamente. Tá sim, João. Desculpa se te acordei. Não me acordou. Posso entrar? Pode. Abri a porta devagar. Ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos, com o rosto molhado de lágrimas e os olhos grandes na penumbra. Pesadelo? Ela assentiu. Sonhei que ele tinha me achado, que estava me arrastando de volta para casa e que você não conseguia me ajudar. Sentei na cadeira perto da cama, tentando parecer calmo e protetor. Isso não vai acontecer, Helena. Esse homem não sabe onde você está, e mesmo que soubesse, teria que passar por cima de mim primeiro. E eu posso não ser mais novo, mas ainda sei como me defender. Eu sei. Na cabeça eu sei que tô segura, mas o coração ainda tá com medo, sabe? É como se tivesse gravado nele a sensação de não ter para onde correr. Entendi perfeitamente. Depois que Maria morreu, eu sonhava com ela toda noite por meses. Acordava pensando que ela ainda estava ali, e a realidade da perda me acertava em cheio a cada manhã. Trauma é assim. Demora para sair do corpo, mesmo quando a mente já entendeu o que passou. Quer que eu faça um chá? Camomila ajuda a acalmar os nervos e traz sono bom. Queria sim, se não for incômodo. Incomodo nenhum. Já volto. Fui para a cozinha, acendi o fogão, colhi camomila fresca no canteiro que Maria cuidava nos fundos da casa e que eu mantinha mais por teimosia que por conhecimento. Fiz o chá bem quentinho, com um pouquinho de mel para adoçar. Quando voltei para o quarto, Helena tinha parado de chorar e estava mais calma. Aqui, disse, entregando a caneca fumegante. Maria sempre fazia esse chá quando algum de nós não conseguia dormir. Funciona melhor que remédio. Ela bebeu devagar, sentindo o gosto da erva e do mel. É gostoso mesmo. Tem um cheiro que traz paz. Helena, posso te perguntar uma coisa? Pode. O que você quer fazer daqui para frente? Quer dizer, você já pensou em algum plano para o futuro? Ela ficou olhando para a caneca nas mãos, pensativa. Sinceramente, não sei, João. Nunca tive que planejar nada sozinha. Rodrigo controlava tudo. Onde eu ia, o que eu fazia, até com quem eu falava. Agora é como se eu tivesse nascido de novo aos 22 anos e não soubesse como viver. Pois então vamos descobrir juntos. Você não precisa decidir nada agora. Não precisa ter pressa. Pode ficar aqui o tempo que precisar para se encontrar, para descobrir o que quer da vida. E se eu nunca descobrir? E se eu for uma daquelas pessoas que não tem talento para nada, que não sabem fazer nada direito? Isso é mentira que aquele desgraçado botou na sua cabeça. Falei com firmeza. Todo mundo tem alguma coisa boa dentro de si, algum talento, alguma habilidade. Você só não teve chance de descobrir ainda porque vivia sufocada. Mas aqui você vai ter tempo e liberdade para se conhecer de verdade. Os olhos dela brilharam de novo com aquela gratidão que já estava se tornando familiar. Você salvou minha vida, João. De verdade. Não só me tirou daquela estrada, você me devolveu a esperança, a possibilidade de ter um futuro diferente.
A gente se salvou, Helena. Eu também estava precisando de uma razão para acordar todo dia. Você me deu isso de volta. Ela terminou o chá e se deitou de novo, mais relaxada. Eu apaguei o lampião pequeno que ficava na cômoda e me dirigi para a porta. Durma bem. E se tiver outro pesadelo, não hesita em me chamar. João? Sim? Obrigada por não me fazer sentir como um peso. Por me tratar como pessoa, não como problema. É assim que se trata a gente, Helena. Do jeito que você merece ser tratada. Voltei para o meu quarto e pela primeira vez em 2 anos consegui dormir a noite toda. Não sonhei com Maria morta. Sonhei com ela viva, sorrindo, me dando um beijo na testa e sussurrando. Você fez a coisa certa, João. Continue cuidando dela. Quando acordei de manhã, com o galo cantando e o sol entrando pela janela, senti alguma coisa diferente no ar. Era como se a casa tivesse voltado a respirar de verdade, como se tivesse voltado a ser um lar, em vez de apenas um lugar para dormir. Lá fora, os grilos tinham cantado a música da noite toda, e dentro de casa, 2 almas feridas começavam, aos poucos, a se curar juntas. Os primeiros dias com Helena na fazenda passaram como folhas levadas pelo vento, rápidos, mas deixando marcas profundas por onde tocavam. Ela acordava sempre antes de mim e quando eu chegava na cozinha ainda meio sonolento, o café já estava pronto e fumegando na mesa. Não o meu café amargo de viúvo solitário, mas um café temperado com cuidado, do jeito que Maria fazia, com aquele gosto que aquece mais que a barriga, aquece o coração. Bom dia, João, dizia sempre com aquele sorriso pequeno mas verdadeiro, como o sol nascendo depois de noite fria. Bom dia, Helena. Dormiu bem? Melhor a cada noite que passa. E era verdade que dava para ver. Os pesadelos foram diminuindo, os olhos foram perdendo aquele medo constante que parecia morar no fundo deles, e ela começou a andar pela casa como se realmente pertencesse àquele lugar. Não mais como visita com medo de incomodar, mas como alguém que tinha encontrado seu cantinho no mundo. No 3º dia, a encontrei mexendo na horta dos fundos, aquela que Maria cuidava com tanto carinho e que eu tinha deixado morrer depois da morte dela por pura incapacidade de continuar vendo vida brotar quando tudo dentro de mim estava morto. Helena estava de joelhos na terra vermelha, com as mãos sujas até os punhos, tirando o mato daninho que tinha tomado conta de tudo, separando as sementes boas das ruins com uma paciência que me impressionou. "Posso cuidar disso?" perguntou quando me viu parado na porta da cozinha, observando com uma mistura de surpresa e emoção. "Claro que pode, mas está muito trabalho aí. Já faz 2 anos que ninguém mexe direito nesse canteiro. Não tem problema nenhum, João. Gosto de plantar, gosto de mexer na terra. Minha mãe sempre dizia que a terra não mente. Se você cuida dela com carinho verdadeiro, ela retribui na mesma moeda." Aquela frase me atingiu como soco certeiro no estômago. Era exatamente o que Maria falava, com as mesmas palavras, o mesmo jeito carinhoso de se referir ao trabalho na terra. Por um momento, tive a sensação estranha de que Maria tinha mandado Helena para mim, como se tivesse escolhido ela para continuar cuidando do que ela não podia mais cuidar. Helena passou a manhã inteira trabalhando na horta com uma dedicação que me tocou fundo. Plantou tomate cereja, alface crespa, couve-manteiga, salsinha, cebolinha. Regou tudo com água fresquinha do poço, conversando baixinho com as mudas, como se fossem bichinhos de estimação, como se cada plantinha fosse um bebê que precisava de carinho para crescer forte. Era estranho e bonito ao mesmo tempo ver aquele canteiro voltando à vida depois de tanto tempo abandonado. À tarde, quando o sol apertava demais e até os lagartos procuravam sombra, ela vinha para dentro e ajudava na casa. Varria os cômodos, lavava a louça, organizava as coisas que eu deixava espalhadas. Mas sempre com cuidado, sempre perguntando se podia mexer nisso ou naquilo, se podia mudar móvel de lugar,
se podia lavar roupa que estava pendurada há dias. Respeitava o espaço, respeitava as memórias, respeitava a saudade que ainda morava em cada canto daquela casa. João, achei umas fotos numa gaveta da cozinha enquanto estava organizando. Quer que eu guarde em outro lugar ou pode deixar onde estavam? Eram fotos da Maria que eu não via há muito tempo. Algumas que me faziam bem, outras que apertavam o peito como se fosse torno. Maria no quintal, regando os pés de girassol que ela plantava todo ano. Maria na cozinha, sorrindo enquanto fazia pão. Maria na varanda, fazendo crochê com aquele ar concentrado que ela ficava quando estava criando alguma coisa bonita. Pode deixar aí mesmo. É bom vê-las de vez em quando, sabe? Me lembra dos momentos bons. Helena pegou uma foto onde Maria estava no quintal, regando as flores, com aquele sorriso largo dela que iluminava qualquer ambiente. Ela parecia ser uma pessoa muito iluminada, dessas que alegram o lugar só de estar presente. Era exatamente assim, iluminava tudo por onde passava. Até os dias mais cinzentos ficavam coloridos quando ela estava por perto. E você sente falta dela todos os dias, né? Não era pergunta. Era constatação de quem entende de saudade, de quem já perdeu pessoa importante também, todos os santos dias. Mas está ficando mais fácil viver com essa falta, sabe? Antes era como se tivesse um buraco no peito que doía a cada respirada. Agora é mais uma saudade mansa, que machuca menos. Ela me olhou com entendimento profundo. Sabia exatamente do que eu estava falando. Ela também sentia falta da mãe todos os dias. Também carregava a dor de ter perdido cedo demais a pessoa mais importante da vida. Na primeira semana, Helena ainda era cuidadosa demais comigo e com a casa. Andava na ponta dos pés, falava baixo, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa preciosa ou de acordar algum fantasma que morava naquelas paredes. Mas aos poucos foi relaxando, foi se permitindo ocupar espaço de verdade, foi virando parte daquele lugar em vez de apenas uma visita temporária. Começou a cozinhar e, meu Deus, como cozinhava bem. Fazia um arroz soltinho que derretia na boca, um feijão temperado na medida certa, nem sem graça, nem salgado demais, uma farofa com linguiça que era puro pecado de gostosa. Comida simples, de interior, mas feita com amor verdadeiro. Era bom demais ter alguém para cozinhar de novo, alguém para dividir as refeições sem pressa, alguém para conversar durante o jantar sobre como tinha sido o dia. Onde você aprendeu a cozinhar assim tão bem? Com minha mãe. Era uma das poucas coisas que Rodrigo deixava a gente fazer juntas, sem interferir. Cozinhar e cuidar da casa. Ele dizia que era trabalho de mulher e não se metia. Sua mãe cozinhava bem também? Muito bem. Dizia que comida feita com amor alimenta mais que comida feita só para encher barriga. Que a gente sente a diferença no gosto, no cheiro, até na forma como o corpo recebe o alimento. Mais uma frase que me lembrava da Maria. Era impressionante como aquelas duas mulheres, que nunca se conheceram, tinham jeitos parecidos de ver o mundo, de cuidar das pessoas, de transformar casa em lar. No final da primeira semana, Helena já tinha criado uma rotina própria, que se encaixava perfeitamente na minha. Acordava cedo, fazia café caprichado, cuidava da horta até o sol esquentar demais, ajudava na casa durante a tarde, cozinhava com carinho. À noite, sentávamos na varanda. Ela com um crochê que tinha achado numa gaveta, também da Maria, e que tinha aprendido a fazer sozinha. Eu com meu café e meus pensamentos que agora eram menos amargos. João, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Pode fazer quantas quiser. Você e Maria, vocês eram felizes mesmo? Quer dizer, de verdade? Todo mundo tem problemas, né? Todo casamento tem suas dificuldades. A pergunta me pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava sobre meu casamento, sobre como tinha sido minha vida com Maria. Éramos felizes, sim. Muito felizes. Claro que tinha dia difícil, discussão boba por causa de besteira, essas coisas que toda pareja tem.
Mas éramos companheiros de verdade, sabe? Um completava o outro. É que eu nunca vi um relacionamento feliz de perto. Minha mãe e meu pai brigavam muito antes dele morrer. Depois ela ficou com Rodrigo, e aquilo nunca foi amor de verdade. Era mais, sei lá, medo de ficar sozinha, necessidade de ter um homem em casa. Amor verdadeiro existe, Helena. É raro, é difícil de encontrar, mas existe. E quando a gente encontra, sabe na mesma hora. Como é que a gente sabe quando é verdadeiro? Pensei na pergunta dela por um tempo. Como explicar uma coisa que se sente com o coração, mas não se vê com os olhos? Acho que é quando você olha para a pessoa e não consegue imaginar a vida sem ela. Quando os problemas dela viram seus problemas também. Quando a felicidade dela fica mais importante que a sua própria felicidade. Quando você quer cuidar, proteger, fazer ela sorrir todos os dias. Helena ficou quieta por um tempo longo, processando o que eu tinha falado, talvez imaginando como seria ter alguém assim na vida. Deve ser bom demais ter alguém assim do lado, é a melhor coisa do mundo. E você vai ter também, Helena, uma menina boa como você, carinhosa, trabalhadora, não vai ficar sozinha para sempre. Ela sorriu. Mas era um sorriso triste, carregado de dúvidas que aquele desgraçado tinha plantado na cabeça dela. Não sei se eu sei amar direito, João. Rodrigo sempre dizia que eu não servia para nada, que nenhum homem de bem ia me querer, que eu era defeituosa, esquisita, que tinha alguma coisa errada comigo. Às vezes eu acredito nele, sabe? Senti a raiva voltar, quente e forte. Raiva daquele covarde que tinha usado a posição de poder para destruir a autoestima de uma menina inocente. Helena, escuta bem o que eu vou te falar. Você é uma menina inteligente, carinhosa, trabalhadora, bonita. Qualquer homem de bem ficaria orgulhoso de ter você do lado dele. Não deixe as palavras daquele covarde definirem quem você é. Ele falava essas coisas para te manter insegura, para você não ter coragem de sair de perto dele. Os olhos dela ficaram úmidos, mas não de tristeza. Era a emoção de ouvir algo que nunca tinha ouvido antes. Obrigada por falar isso, João, mesmo que seja só para me animar. Não estou falando para te animar. Estou falando porque é a verdade mais pura. Você vai ver com o tempo como é capaz de muita coisa boa. Foi nessa noite, depois de uma conversa tão sincera, que as coisas começaram a ficar complicadas de um jeito que eu não esperava. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi barulho de motor lá fora. Motor de carro, não de caminhão. Era estranho, porque ninguém passava por ali àquela hora da noite. Minha fazenda ficava no final de uma estrada sem saída, e quem tinha negócio comigo sempre vinha de dia. Levantei da cama devagar, fui até a janela e espiei por trás da cortina de tecido que Maria tinha costurado. Era um carro velho, um Corsa branco meio amassado, com uma mancha de ferrugem na porta. Parou na frente do portão da fazenda, mas não apagou o farol. 2 pessoas desceram, homens. Um deles acendeu um cigarro e a luz do isqueiro iluminou o rosto por um segundo. Era um sujeito barbudo, com cara de quem não prestava, daqueles que a gente vê e já sabe que não é boa companhia. Senti o peito apertar. Quem seriam? O que queriam àquela hora? E por que tinham vindo especificamente na minha propriedade? Fui até a porta da frente, peguei a espingarda velha que ficava atrás do guarda-roupa, herança do meu pai que eu nunca tinha usado para nada, além de espantar onça. Não gostava de arma, mas num lugar isolado como aquele, às vezes era necessário ter proteção. Os homens ficaram ali uns 5 minutos longos, conversando baixo, apontando para casa, olhando ao redor como se estivessem estudando o terreno. Não chegaram a entrar no portão, mas também não foram embora. Era como se estivessem fazendo reconhecimento, planejando alguma coisa. Depois de um tempo que pareceu eterno, subiram no carro e partiram. Mas antes de sair, um deles jogou o cigarro na estrada e cuspiu para o lado. Gestos de desprezo que me deixaram ainda mais preocupado e com uma sensação ruim no estômago. Voltei para o quarto.
mas não consegui mais dormir. Ficava ali, virando de um lado para o outro, pensando: seria coincidência? Seriam ladrões estudando a fazenda para voltar depois? Ou seria... Não podia ser. Como é que iam descobrir que Helena estava aqui? Ela tinha fugido sem falar para ninguém, sem deixar rastro. Mas mesmo assim, a preocupação roía por dentro como bicho. De manhã, não contei nada para Helena sobre a visita noturna. Não queria deixá-la assustada sem ter certeza do que tinha acontecido, mas fiquei de olho durante o dia inteiro. Qualquer barulho diferente, pássaro voando assustado, mimosa mugindo fora de hora, cachorro latindo na distância, me fazia parar o que estava fazendo e prestar atenção. Helena percebeu que eu estava estranho. Ela era esperta, tinha desenvolvido um instinto apurado para perceber quando alguma coisa não estava certa. Habilidade que provavelmente tinha salvado a vida dela mais de uma vez. Aconteceu alguma coisa, João? Você está meio tenso hoje, diferente dos outros dias. Não aconteceu nada. Só tô cansado mesmo. Mas ela não acreditou. Helena tinha aprendido a ler nas entrelinhas, a perceber mentira mesmo quando bem contada. No fim da tarde, estávamos na varanda vendo o pôr do sol pintar o céu de laranja e vermelho quando ela tocou no assunto de novo. João, se você está preocupado comigo, se acha que minha presença aqui pode causar problema, pode falar a verdade. Eu posso ir embora, procurar outro lugar. Não, falei mais alto e mais firme do que pretendia. Não vai embora a lugar nenhum. Seu lugar é aqui agora. A firmeza da minha voz surpreendeu nós dois. Nem eu sabia que sentia tão forte assim. É que eu não quero te causar problema, João. Você já fez tanto por mim. Você não está causando problema nenhum. Pelo contrário, você trouxe vida para esta casa, me deu motivo para acordar todo dia com vontade de viver. Não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Era verdade crua. Helena tinha me devolvido o propósito, a alegria de cuidar de alguém, a sensação de que minha vida tinha sentido. Eu não ia abrir mão disso fácil. Naquela noite, antes de dormir, fiz uma coisa que não fazia há muito tempo. Ajoelhei do lado da cama e rezei. Pedi proteção para Helena, pedi sabedoria para tomar as decisões certas, pedi força para proteger quem tinha virado importante para mim sem eu perceber quando. Mas nem todas as orações são atendidas do jeito que a gente quer. Às vezes, Deus testa a gente antes de dar a resposta. Era mais ou menos 2 da manhã quando o barulho voltou. Só que dessa vez não era só um carro. Eram 2, e não pararam na estrada como da outra vez. Entraram direto no terreno da fazenda, com faróis acesos e motores roncando alto. Levantei num pulo, o coração disparado, peguei a espingarda e fui até a janela. Pela luz dos faróis, vi 4 homens descendo dos carros. Um deles, o mais alto, com barriga de cerveja e jeito de quem manda, era claramente o líder. Gesticulava, dava ordens para os outros, apontava para casa. E então eu ouvi a voz dele, forte o suficiente para atravessar a noite. Ela está aí dentro, tenho certeza absoluta. A descrição bate certinho com o que o caminhoneiro falou. Meu sangue gelou nas veias. Tinham vindo atrás da Helena. O medo que eu sentia há 2 dias se confirmou da pior forma possível. Corri até o quarto dela e bati na porta com urgência. Helena! Helena! Acorda rápido! Ela abriu a porta imediatamente, já desperta e assustada. Devia ter ouvido os carros também. Devia ter sentido o perigo no ar. O que está acontecendo, João? Tem gente aqui fora, homens armados. Acho que vieram te buscar. O rosto dela ficou branco como papel. O medo voltou nos olhos dela com força total. Aquele medo visceral que eu pensava que tinha ido embora para sempre. É o Rodrigo, disse com a voz tremendo. Ele me achou. Como ele conseguiu me achar? Do lado de fora, alguém bateu na porta da frente. 3 batidas fortes, agressivas, que ecoaram pela casa como tiros. Abra a porta. Sabemos que ela está aí dentro. Helena se agarrou no meu braço com força, as unhas cravando na pele. João,
Eu não posso voltar para lá. Ele vai me matar. Ou pior que isso, olhei nos olhos dela, nos olhos daquela menina que tinha chegado quase morta na minha vida e que agora era mais importante para mim do que minha própria segurança. Senti uma determinação crescer no peito, uma certeza absoluta. Você não vai voltar, nem que eu tenha que morrer aqui defendendo você. As batidas na porta ficaram mais fortes, mais desesperadas. Última chance, abra essa porta ou nós vamos derrubar. Helena tremeu como folha no vento. O que a gente faz, João? Carreguei a espingarda, respirei fundo, senti o peso da responsabilidade nos ombros. A gente luta, Helena. A gente luta com todas as forças. O silêncio depois das batidas na porta era mais assustador que o barulho. Helena tremia tanto que eu sentia as vibrações através do braço dela, agarrado no meu, como se a vida dependesse daquele contato. Lá fora, os homens conversavam em voz baixa, planejando alguma coisa que com certeza não seria boa para nenhum de nós dois. Helena, escuta com atenção. Sussurrei no ouvido dela, tentando passar calma que eu não sentia. Tem uma porta dos fundos na cozinha que dá para o quintal. Sai por ali sem fazer barulho, vai até o galinheiro e se esconde atrás dele. Não importa o que você ouvir aqui dentro, não sai de lá até eu ir te buscar. E você, João? O que você vai fazer? Vou resolver isso. Vou conversar com eles, ver o que querem de verdade. João, não. Eles são 4 homens e você tá sozinho. Isso é loucura. Não tô sozinho. Tenho a Berta aqui. Disse mostrando a espingarda velha que tinha ganhado esse apelido carinhoso do meu pai há décadas. Helena balançou a cabeça com desespero. Não posso deixar você se arriscar por minha causa. Não posso carregar essa culpa também. Não é por sua causa, Helena. É porque é o certo a fazer. É porque você não merece voltar para aquele inferno. É porque eu não vou deixar nenhum covarde machucar quem eu aprendi a cuidar. Segurei o rosto dela entre as mãos. Estava gelado de medo, mas os olhos mostravam uma determinação que não tinha antes. Helena, confia em mim. Vai se esconder agora. Por favor. Ela hesitou por um segundo que pareceu eterno. Depois, assentiu. Me deu um beijo rápido na bochecha. Um beijo de desespero, de gratidão, de medo misturado com amor. E saiu correndo na ponta dos pés em direção aos fundos da casa. As batidas voltaram, mais fortes, mais impacientes. Última chance, velho. Sabemos que a menina tá aí. Não complica as coisas. Respirei fundo, carreguei a Berta com mãos que tremiam só um pouquinho e fui até a porta da frente. Quem vocês são? O que querem na minha propriedade a essa hora da madrugada? Somos amigos da família da Helena. Viemos buscar ela de volta para casa, onde ela pertence. A voz era grossa, ameaçadora, com sotaque que eu não reconheci. Definitivamente não eram amigos de ninguém. Eram predadores atrás da presa. Não tem nenhuma Helena aqui. Vocês se enganaram de lugar. Saiam da minha terra antes que eu chame a polícia. Uma risada seca e cruel ecoou do outro lado da porta. Polícia? Aqui no meio do nada? A essa hora da madrugada? Para com essa palhaçada, velho. A gente sabe que ela tá aí dentro. Abra logo essa porta e entrega a menina. Não vou abrir nada e não vou entregar ninguém. Vocês têm 10 segundos para sair daqui antes que eu comece a atirar para valer. Silêncio tenso. Depois, passos se afastando da porta. Por um momento idiota, pensei que tinham desistido, que iam embora e deixar a gente em paz. Que ingenuidade a minha. O primeiro tiro veio pela janela da sala. O vidro explodiu em 1000 pedaços que voaram pela sala como chuva de cristal. Me joguei no chão instintivamente, sentindo alguns cacos cortarem o braço. Não eram tiros para matar ainda, eram tiros para intimidar, para mostrar que eles também estavam bem armados e dispostos a usar violência. E aí, velho, ainda quer bancar o herói? Ou vai entregar a menina de boa vontade? Rastejei até a janela, tirei o ferrolho da Berta e mirei na direção da voz que tinha falado. Saiam daqui agora,
Não vou avisar de novo. Outro tiro, dessa vez acertando a parede bem perto da minha cabeça. O reboco voou em pedaços, deixando um buraco do tamanho de uma laranja. Poeira de tijolo caiu no meu cabelo. Foi quando percebi que eles não estavam brincando de jeito nenhum. Queriam mesmo a Helena e não iam desistir até conseguir o que vieram buscar. Era questão de vida ou morte, a minha e a dela. Atirei uma vez para o alto, só para mostrar que também estava armado e disposto a usar. O barulho ecoou pela madrugada, assustando os pássaros que dormiam nas árvores e fazendo Mimosa mugir assustada no curral. "O velho tem arma!" gritou alguém com voz mais nova. "E daí? É uma espingarda velha contra 4 revólveres. Ele não tem chance." Ouvi passos correndo ao redor da casa. Estavam tentando me cercar, me encurralar como animal. Saí da sala, fui para a cozinha. De lá, dava para ver o quintal dos fundos onde Helena estava escondida. Não vi movimento suspeito ainda, mas sabia que era questão de tempo. Foi quando olhei pela janela da frente que meu coração quase parou de bater. Eles estavam colocando fogo na plantação. Vi as chamas pequenas se espalhando entre os pés de milho ressecados pela seca. O fogo lambia as folhas secas, crescia rápido, espalhava como peste. Em poucos minutos, tudo que eu tinha plantado com tanto carinho ia virar cinza e fumaça. A raiva subiu pela garganta como bilha amarga. Não bastava ameaçar a Helena. Agora estavam destruindo meu sustento, meu trabalho, minha vida toda. Abri a porta da frente num impulso de raiva pura. "Filhos da mãe, que direito vocês têm de queimar minha plantação?" Foi um erro que quase me custou a vida. O primeiro tiro passou raspando pela minha orelha esquerda. Senti o calor da bala, o assobio cortante no ar. O segundo acertou o batente da porta, bem onde minha cabeça tinha estado 1 segundo antes, espalhando lascas de madeira. Voltei para dentro rapidamente, mas já tinha visto o que precisava ver. 4 homens mesmo. 3 novos, um magrelo, um gordinho, um de estatura média e um mais velho que devia ser o tal Rodrigo. Barbudo, alto, com barriga de quem bebia demais e cara de quem não tinha escrúpulos nenhum na vida. As chamas da plantação cresciam, alimentadas pelo vento seco da madrugada. O cheiro de fumaça já começava a entrar pela casa, ardendo nos olhos e na garganta. Lá fora, ouvi uma das vozes gritando com prazer sádico: "Sai daí, velho teimoso! Traz a menina pra gente e a gente para com isso." "Nunca!" gritei de volta. "Podem queimar tudo, mas ela não volta com vocês. Então vai ver sua fazenda inteira virar cinza. E depois a gente vai entrar aí mesmo assim." E foi exatamente isso que começou a acontecer. O fogo se espalhou da plantação para o pasto seco, para os arbustos, para as árvores menores. Em poucos minutos, ia chegar até a casa. E se chegasse até o galinheiro, onde Helena estava escondida, não podia deixar isso acontecer. Não ia deixar aquela menina morrer queimada por minha causa. Peguei a Berta, enchi os bolsos da calça com todos os cartuchos que tinha e saí pela porta dos fundos. Ia dar a volta na casa, tentar pegar eles de surpresa, acabar com aquilo de uma vez. Mas eles tinham pensado nisso também. Eram mais espertos do que eu imaginava. Quando saí, 2 deles já estavam me esperando. Um de cada lado da casa, posicionados estrategicamente. "Larga a arma, velho burro." Olhei para a direita, olhei para a esquerda. 2 armas de fogo apontadas para mim a poucos metros de distância. A Berta só tinha 1 tiro de cada vez. Mesmo que eu acertasse um, o outro me mataria antes que eu conseguisse recarregar. Mas não podia desistir. Não podia entregar a Helena. Preferia morrer ali mesmo do que trair a confiança dela. Foi quando aconteceu uma coisa que eu não esperava de jeito nenhum. Helena saiu de trás do galinheiro. "Para!" gritou com uma força na voz que eu nunca tinha ouvido antes. "Parem com essa loucura! Helena, não!" gritei para ela. "Volta para lá! Se esconde!"
mas ela continuou caminhando na nossa direção com passos firmes. Os cabelos desgrenhados, o vestido da Maria sujo de terra, os olhos vermelhos de choro e medo, mas com uma determinação que me impressionou. "Rodrigo!" gritou mais alto ainda. "Eu sei que é você, para com essa violência toda." Os dois homens que me apontavam as armas olharam para ela confusos, perdendo o foco por alguns segundos. Era a chance que eu precisava. Atirei no que estava mais perto de mim. A bala pegou ele na perna direita. Caiu gritando de dor. A arma voou longe. O outro se virou para atirar em mim, mas Helena se jogou entre nós dois sem pensar nas consequências. "Não! Não machuquem ele! Helena, sai daí!" O homem gritou, sem coragem de atirar com ela na frente. Foi quando o tal Rodrigo apareceu correndo da frente da casa. Alto mesmo, barbudo, com cara de desgraçado completo. Mas o que mais me impressionou foram os olhos dele quando viu Helena. Não era só raiva ou possessividade. Era obsessão doentia, como se ela fosse objeto de sua propriedade. "Minha menina", disse com uma voz que tentava ser carinhosa, mas só conseguia ser nojenta. "Finalmente achei você. Papai estava preocupado." Helena tremeu, mas não saiu da minha frente. "Rodrigo, deixa o João em paz. Se você quer conversar comigo, vamos conversar. Mas para com essa violência desnecessária." "Violência?" Ele riu com amargura. "Quem começou com violência foi esse velho metido a herói. Tudo que eu queria era buscar minha menina e levar ela de volta para casa, para o lugar dela. Eu não sou sua menina, e aquela nunca foi minha casa." O rosto dele mudou completamente. A máscara de falsa bondade caiu como folha seca, revelando a verdadeira face do predador. "Você é minha, sim. Sua mãe me deixou responsável por você quando morreu. E você vai voltar comigo, querendo ou não. Ela não vai a lugar nenhum com você." Falei, ainda apontando aberta para ele, mesmo sabendo que tinha poucos cartuchos restantes. Rodrigo me olhou com desprezo total. "E você é quem para se meter na minha família, velho inútil? Sou quem cuida dela agora. Sou quem protege ela de gente como você." "Cuida?" Ele riu de novo, um riso amargo e cruel. "Do que você cuida, velho? Você nem consegue cuidar da sua própria fazenda. Olha aí!" Apontou para o fogo, que continuava se espalhando. "Tudo queimando por causa da sua teimosia idiota." As chamas já tinham chegado perigosamente perto da casa. O calor chegava até nós em ondas. Se não fizéssemos alguma coisa logo, todos íamos morrer queimados. "Helena", Rodrigo continuou, mudando o tom de novo para aquela falsa doçura manipuladora. "Você vê o que acontece quando você foge? Outras pessoas se machucam por sua causa. Aquele homem na plantação se machucou por sua causa. Agora, esse velho vai perder tudo por sua causa. Volta comigo, e isso tudo para agora mesmo." Vi Helena vacilar. Aquele desgraçado sabia exatamente onde apertar para doer, conhecia os pontos fracos dela melhor que ninguém. "Helena, não escuta ele", falei com urgência. "Ele está mentindo, manipulando você. Nada disso é culpa sua." "Mentindo?" Rodrigo gritou. "Olha ao redor, menina. Olha o estrago. Tudo porque você não aceita seu lugar na vida." Helena começou a chorar, dividida entre a culpa e o medo. Eu não quero que ninguém se machuque por minha causa. Não posso ser responsável por isso. Então vem comigo agora, imediatamente." Ela deu um passo na direção dele. Meu coração quase parou. "Helena, não." Mas ela parou no meio do caminho. Olhou para mim, depois para ele, depois para o fogo que consumia tudo ao redor, e vi alguma coisa mudar nos olhos dela. Uma decisão sendo tomada. "Não, Rodrigo, não vou mais." "Como é que é?" Eu disse não. "Não vou com você, nunca mais na vida." O rosto dele ficou vermelho de raiva pura. "Você não tem escolha, menina rebelde." "Tenho, sim, e minha escolha é ficar aqui, com quem me trata com respeito e dignidade." Rodrigo sacou uma arma da cintura, uma pistola pequena, mas mortal de perto. "Então ninguém vai ter você. Se não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém." E apontou a arma diretamente para Helena.
Foi quando tudo aconteceu muito rápido, como se o tempo tivesse acelerado. Eu me joguei na frente dela. Ela gritou meu nome. Rodrigo atirou. A bala me pegou no ombro esquerdo. A dor foi imediata e brutal, como ferro em brasa atravessando a carne e o osso. Caí de joelhos na terra. A Berta escapou da minha mão. Sangue quente molhou a camisa. Helena se abaixou do meu lado, desesperada. João, você tá bem? Fala comigo. Tô vivo, consegui falar entre os dentes cerrados. Só uma carne, vai ficar tudo bem. Rodrigo riu com prazer sádico. Agora acabou a brincadeira de vez. Vamos embora, Helena, chega de dar trabalho. Mas quando ele se abaixou para pegar ela pelo braço, Helena fez alguma coisa que nenhum de nós esperava. Pegou a Berta do chão com as duas mãos e apontou diretamente para o peito de Rodrigo. Helena, Rodrigo disse, meio sem jeito pela primeira vez. Você não sabe nem usar essa coisa velha. Não preciso saber usar direito. Ela respondeu com a voz tremendo, mas firme como rocha. De perto assim, até criança acerta o alvo. O homem que eu tinha atirado na perna tentou se levantar gemendo de dor. Helena virou a arma para ele sem hesitar. Fica aí no chão quietinho. Depois olhou de volta para Rodrigo com uma determinação que me encheu de orgulho. Vocês vão embora daqui. Agora. E nunca mais vão voltar. Helena, você não entende. Agora! O grito dela ecoou pela madrugada como rugido de leoa, defendendo o filhote. Era um grito de anos de medo guardado, de humilhação engolida, de raiva acumulada. Era o grito de uma mulher que finalmente tinha encontrado sua força e sua voz. Rodrigo hesitou, claramente sem saber como reagir. Olhou para a arma na mão dela, olhou para os comparsas, um ferido no chão, outros dois recuando com medo. Olhou para o fogo que já começava a diminuir por falta de combustível seco. Isso não acabou, Helena. Você ainda vai se arrepender. Já acabou, sim. Helena respondeu sem baixar a arma. Se vocês voltarem aqui, eu chamo a polícia de Cristalina e conto tudo. Tudo que você fez comigo durante esses anos, tudo que você tentou fazer. Você quer mesmo arriscar ir para a cadeia? Por um momento que pareceu uma eternidade, eles se encararam. Predador e presa numa inversão completa de papéis. Só que agora, a ex-presa tinha garras afiadas e vontade de usar. Rodrigo cuspiu no chão com nojo. Vamos embora, disse para os outros derrotado. Essa aqui não vale mais o problema. Ajudaram o ferido a subir no carro, xingando baixo. Antes de entrar no carro, Rodrigo olhou para Helena uma última vez com ódio puro. Você vai se arrepender disso, menina. Vai ficar sozinha no mundo de novo. Já me arrependi de muita coisa na vida, Helena respondeu, ainda segurando a espingarda. Mas de te enfrentar, eu nunca vou me arrepender. Os carros partiram, levantando poeira vermelha na estrada, com motores roncando alto. Helena ficou segurando a Berta até eles sumirem completamente no horizonte. Só então largou a arma e veio cuidar de mim. João, como tá o ombro? Tá sangrando muito? Doendo pra caramba, mas vou viver. A bala atravessou, não ficou dentro. Ela rasgou um pedaço da barra do vestido e fez um curativo improvisado, com mãos que tremiam não de medo, mas de adrenalina pura. Helena. Sim, você foi a mulher mais corajosa que eu já vi na vida. Ela sorriu através das lágrimas que escorriam pelo rosto sujo. Aprendi com o melhor professor. Olhamos para a plantação queimada, para a casa meio destruída pelos tiros, para o estrago que uma única noite de violência tinha causado. Parecia o fim do mundo. João, eu sinto muito. Por causa de mim você perdeu. Não perdi nada importante de verdade. Interrompi, segurando a mão dela com minha mão boa. Plantação cresce de novo, casa se conserta. Mas o que não tem preço no mundo é ter alguém que vale a pena proteger. Ela me olhou nos olhos com uma intensidade que me tocou fundo. E agora? O que a gente faz agora? Agora a gente recomeça, juntos, do zero se for preciso.
No horizonte, as primeiras luzes do amanhecer começavam a aparecer por trás dos morros, pintando o céu com tons suaves de rosa e dourado, e com elas a promessa de um novo dia. Um dia sem medo, um dia de liberdade verdadeira. 6 meses depois da noite do fogo, acordei com o cheiro de chuva no ar, não aquele cheiro falso de promessa que a gente sente quando está desesperado por água e imagina coisas. Era cheiro de chuva de verdade, densa, pesada, carregada de vida, pronta para cair e transformar tudo. Levantei da cama devagar, sentindo ainda uma leve dor no ombro esquerdo. A bala de Rodrigo tinha atravessado limpo, mas deixado uma marca que provavelmente ia me acompanhar para o resto da vida. Não me incomodava, era como uma medalha de coragem, a prova de que tinha valido a pena lutar pelo que era certo. Fui até a janela e olhei lá fora. O céu estava carregado de nuvens cinza escuras, aquelas nuvens gordas e baixas que prometem tempestade generosa. E lá embaixo, no lugar onde antes tinha a plantação queimada, centenas de pequenos brotos verdes pontilhavam a terra preta e fértil. Helena tinha replantado tudo com suas próprias mãos: milho, feijão, abóbora, quiabo, mandioca. Trabalhou sol a sol durante semanas, preparando a terra com adubo orgânico, plantando semente por semente com o carinho de mãe, cuidando de filho, regando com água do poço quando o céu ainda estava limpo. Dizia que era sua forma de curar a ferida que aquela noite tinha deixado na terra. Eu sempre respondia que não havia ferida para curar, mas ela insistia que era importante fazer aquilo. "Bom dia, meu amor", disse a voz dela atrás de mim. Me virei, sentindo o coração acelerar como sempre acontecia quando ela me chamava assim. Helena estava na porta do quarto, já vestida com um vestido florido que tinha comprado na cidade, os cabelos compridos soltos nos ombros, uma mão repousando sobre a barriga que já começava a arredondar. 3 meses de gravidez. 3 meses desde que descobrimos que íamos ser pais. A notícia mais feliz que eu já tinha recebido na vida, aos 53 anos de idade. "Bom dia, querida. Vai chover hoje." "Eu sei. Senti o cheiro desde cedo. Os pés de milho vão ficar felizes da vida." Ela se aproximou da janela e ficou do meu lado, apoiando a cabeça no meu ombro bom. Juntos, olhamos a plantação nova que ela tinha criado com tanto amor. "Você fez um trabalho lindo ali, Helena." "Nós fizemos", ela corrigiu como sempre fazia. "Você que me ensinou onde plantar cada coisa, qual época do ano era melhor, como preparar a terra para receber as sementes. Eu só botei as mãos na terra." Era verdade. Depois que me recuperei do ferimento no ombro, passamos muitas tardes juntos na roça. Eu ensinava os segredos que meu pai tinha me passado, ela aprendia com a rapidez de quem tem vocação natural, fazia perguntas inteligentes, sugeria melhorias que às vezes eram melhores que meus métodos antigos. Era bom demais ter alguém interessado no que eu sabia, alguém para quem passar os conhecimentos de uma vida inteira. "João, posso te contar uma coisa?" "Sempre pode, você sabe disso." Ontem, quando fui buscar ovos no galinheiro, pensei numa coisa que me emocionou. Faz 8 meses que cheguei aqui. É o lugar onde morei por mais tempo desde que minha mãe morreu. E agora vou ter um filho aqui. Aquilo me tocou no fundo da alma. 8 meses parecia um pouco tempo, mas para alguém que nunca tinha tido um lar de verdade, que tinha vivido como prisioneira na própria casa, devia parecer uma eternidade de paz. E como você se sente em relação a isso? Pela primeira vez na vida, me sinto completamente em casa, completamente segura, completamente amada. O primeiro trovão rolou lá longe, ainda fraco, mas prometendo força. Helena sorriu e colocou minha mão sobre a barriga pequena. "Nosso filho vai nascer no tempo da chuva. É um bom sinal. É o melhor sinal possível." Concordei, sentindo uma emoção imensa subir pelo peito. Melhor a gente tomar café antes da chuva começar para valer.
Na cozinha, ela já tinha preparado tudo com o capricho de sempre. Café quentinho e perfumado, pão caseiro que ela tinha aprendido a fazer melhor que qualquer padaria, geleia de pequi que fizemos juntos na semana anterior, queijo fresco que Mimosa produzia com fartura desde que ganhara uma companheira. A mesa estava posta com cuidado, com uma toalha bordada que Helena tinha feito durante as tardes chuvosas do mês passado. Sentamos para comer no silêncio confortável de quem se entende sem precisar de muitas palavras. Pela janela da cozinha, dava para ver a horta que ela cuidava como jardim. Os pés de tomate estavam carregados de frutos vermelhos. As couves verdes e brilhantes balançavam no vento. A salsinha crescia em canteiros perfeitamente organizados. Era como se Helena tivesse o dom de trazer vida para tudo que tocava. João, preciso te falar uma coisa importante. O tom dela me chamou a atenção. Parei de mastigar e prestei atenção total. Pode falar, amor. Recebi uma carta ontem, do cartório de Lusiânia. Senti o peito apertar por instinto. Qualquer coisa relacionada àquela cidade me deixava preocupado, mesmo sabendo que Rodrigo nunca mais ia se atrever a aparecer por aqui. Que tipo de carta? Sobre a herança da minha mãe. Parece que ela tinha uma casa pequena que eu não sabia que existia. O advogado quer conversar comigo sobre os papéis da propriedade. Engoli seco. Herança significava bens. Significava que Helena agora tinha opções na vida. Significava que não precisava mais ficar ali por necessidade, que podia escolher livremente onde queria viver. E o que você pretende fazer? Helena mexeu no café com a colher, pensativa, escolhendo as palavras certas. Quero ir lá resolver isso, assinar os papéis necessários. Mas não para ficar, não para morar. Quero vender a casa e usar o dinheiro para... Bem, para investir aqui na nossa fazenda. Nossa fazenda? Nossa fazenda, sim. Se você concordar, claro. Pensei que podíamos ampliar a horta, comprar mais algumas galinhas poedeiras, talvez até 2 vacas leiteiras para fazer companhia para Mimosa e para Esperança, e reformar a casa para receber nosso filho. O alívio que senti foi tão grande que quase me envergonhei da minha insegurança. Ainda tinha medo de perder Helena, medo que ela decidisse que merecia coisa melhor que um fazendeiro viúvo no interior de Goiás. Helena, você sabe que essa fazenda já é sua também, né? Você não precisa investir dinheiro para ter direito de ficar aqui. Eu sei disso. Ela sorriu, pegando minha mão sobre a mesa. Mas quero fazer isso. Quero que seja oficial. Que nosso filho cresça sabendo que esta terra pertence aos 2 pais dele. Quero ser sua sócia de verdade em tudo. Sócia, companheira, esposa, mãe do meu filho. As palavras mais bonitas do mundo, todas reunidas numa pessoa só. O segundo trovão foi mais forte, mais próximo. As primeiras gotas começaram a pingar no telhado de telha. Tá começando, disse Helena, olhando pela janela com alegria. É, e vai ser uma chuva abençoada. Terminamos o café, ouvindo a chuva ganhar força aos poucos. Primeiro foram gotas esparsas, depois uma garoa fina, até que virou uma chuva generosa e constante, dessas que enchem os reservatórios e fazem a terra suspirar de alívio depois de meses esperando. Helena levantou da mesa e foi até a porta da cozinha. Abriu e ficou ali parada, respirando fundo, sentindo o cheiro bom da chuva molhando a terra ressecada, vendo a água formar pequenos rios e poças no quintal. João, vem ver isso aqui. Fui até ela e fiquei ao seu lado na soleira da porta. A chuva caía forte agora, fazendo barulho gostoso no telhado, encharcando a plantação nova que parecia crescer na nossa frente. E no meio da água e da terra molhada, alguns sapos começaram a cantar. Há quanto tempo você não ouvia sapo cantar aqui? Pensei na pergunta. Fazia mais de 2 anos. Desde antes da Maria adoecer, quando ainda chovia com regularidade e a vida parecia mais simples. Muito tempo, tempo demais. Pois é, eles voltaram. Igual a vida voltou para essa casa, para essa terra, para você.
Ficamos ali longos minutos parados na porta, vendo a chuva lavar o mundo e trazer vida nova para tudo. Helena encostou o ombro no meu, um gesto simples que significava tanto. Confiança, carinho, companheirismo, amor verdadeiro. Helena, posso te fazer uma pergunta? Pode fazer as perguntas que quiser. Você é feliz aqui? De verdade? Ela demorou para responder, não porque tivesse dúvida, mas porque queria encontrar as palavras exatas para expressar o que sentia. Sabe, João, eu passei tantos anos só tentando sobreviver que nunca parei para pensar se era feliz ou não. Felicidade parecia luxo que não era para mim. Mas aqui contigo, esperando nosso filho, eu descobri o que é isso de verdade. Acordar sem medo, dormir em paz completa, ter alguém que me ama do jeito que sou, ter um lugar para chamar de meu para sempre. Sim, eu sou muito feliz, a mais feliz que já fui na vida. Senti uma emoção imensa subir pela garganta, quase me fazendo chorar de gratidão. Eu também, Helena, eu também sou o mais feliz que já fui. A chuva continuou caindo por horas, uma chuva mansa e constante que a terra bebia com sede. Aproveitamos para arrumar coisas dentro de casa, planejar as reformas para o quarto do bebê, organizar os papéis da fazenda, sonhar com o futuro que tínhamos pela frente. No meio da tarde, quando a chuva deu uma trégua, Helena teve uma ideia. Vamos lá fora ver como está a plantação. Colocamos botas de borracha e saímos de mãos dadas. A terra estava encharcada e cheirosa, o ar limpo como cristal. Os pequenos brotos pareciam ter crescido só com aquela primeira chuva generosa do ano. Era impressionante como a natureza respondia rápido quando recebia exatamente o que precisava. Olha só, Helena apontou para um cantinho especial da horta. Os girassóis que plantei mês passado já estão nascendo. Eram dezenas de pequenos pontinhos verdes saindo da terra molhada. Em alguns meses, iam virar flores enormes, amarelas como o sol, sempre voltadas para a luz. Por que você fez questão de plantar girassol? Porque eles me lembram de esperança e perseverança. Não importa o que aconteça, chuva, vento, seca, eles sempre procuram a luz, sempre voltam o rosto para o sol, como eu aprendi a fazer depois que te conheci. Caminhamos entre os canteiros, verificando cada plantinha com cuidado. Helena conhecia todas, sabia exatamente onde tinha plantado cada semente. Lembrava de quando tinha regado pela última vez. Era bonito ver como ela tinha se conectado profundamente com aquela terra. João, posso te contar mais uma coisa? Sempre pode. Quando eu era criança, antes do meu pai morrer, ele sempre dizia que toda pessoa tem um lugar no mundo onde pertence de verdade. Um lugar onde as raízes crescem fundo e forte, onde a alma encontra paz. Eu nunca entendi direito o que ele queria dizer com isso. Até agora. Parou de andar e olhou ao redor, para a casa caiada de branco, para a plantação verdejante, para os morros no horizonte que protegiam nosso pequeno vale. Esse é meu lugar, João. Aqui, minhas raízes cresceram mais fundo que eu jamais imaginei possível. Senti que chegara a hora de falar alguma coisa que vinha aguardando há semanas, uma pergunta que me queimava por dentro. Helena, você já pensou em tornar isso ainda mais oficial? Como assim? A gente já mora junto, já vai ter um filho. O coração disparou. Não era exatamente assim que eu tinha planejado falar, mas as palavras saíram sozinhas. Casar comigo, de verdade, na igreja, com padre, com papel assinado. Ela parou completamente de andar. Me olhou com surpresa genuína, depois com um sorriso que começou pequeno e foi crescendo até iluminar o rosto inteiro molhado de chuva. João, eu sei que pode parecer besteira, que a gente já está junto mesmo, mas eu quero que nosso filho nasça com pais casados oficialmente. Quero que você tenha meu nome. Quero... Sim, eu quero casar com você. Claro que quero. A chuva voltou naquele momento exato.
mais forte que antes, como se o céu tivesse esperado nossa decisão para liberar toda a água que tinha guardado. Mas nenhum de nós se moveu para se proteger. Ficamos ali parados, no meio da plantação, deixando a água molhar nossos rostos, nossas roupas, nossa alegria imensa. Helena se aproximou e me abraçou com força, com carinho, com amor verdadeiro. Foi um abraço diferente de todos os outros. Era um abraço de quem encontrou seu lugar definitivo no mundo. Eu te amo, João. Amo você, amo nossa vida, amo nosso filho que está crescendo aqui dentro. Eu também te amo, Helena. Mais que tudo neste mundo. Eram palavras que dizíamos todo dia, mas naquele momento, debaixo da chuva, com o cheiro de terra molhada no ar e o futuro brilhando na nossa frente, elas tinham um sabor especial. Sabor de promessa cumprida, de sonho realizado, de felicidade conquistada com muito suor e lágrimas. Voltamos para casa de mãos dadas, encharcados e radiantes de felicidade. Na varanda, paramos para tirar as botas molhadas e rir da nossa cara de afogados felizes. Helena olhou para mim com aquele sorriso novo dela, cheio de confiança e amor. Sabe o que a Maria diria se tivesse visto essa cena? A pergunta me pegou de surpresa. Helena raramente falava da Maria por iniciativa própria, sempre respeitosa com minha saudade. O que ela diria? Que a chuva trouxe mais que água para essa terra. Trouxe esperança, trouxe amor, trouxe futuro. Tinha razão absoluta. Maria sempre falava que depois da tempestade mais destruidora vinha o crescimento mais bonito. E ali estava a prova viva, uma plantação nova, um amor verdadeiro, uma vida nova brotando literalmente da terra que parecia morta. Naquela noite, depois de um jantar especial para comemorar o noivado, sentamos na varanda para ouvir a chuva que continuava caindo mansa. Helena tinha voltado ao crochê, fazendo uma mantinha amarela para o bebê. Eu lia um almanaque do fazendeiro, planejando tudo que íamos plantar na próxima temporada, sonhando com a família que íamos formar. João? Obrigada. Pelo que agora? Por me salvar quando eu mais precisava, por me ensinar que eu valia a pena ser salva, por me dar um lar verdadeiro, por me amar exatamente do jeito que eu sou, por me dar a chance de ser mãe, por tudo. Fechei o almanaque e olhei para ela com todo o amor que cabia no meu peito. Helena, quem me salvou foi você. Quando te encontrei naquela estrada, eu estava perdido também. Estava respirando, mas não estava vivendo de verdade. Você trouxe vida de volta para essa casa, para essa terra, para mim. Me deu razão para acordar todo dia com alegria. A chuva continuou caindo pela madrugada inteira. Em algum momento da noite, deitado na nossa cama, ouvindo o barulho gostoso da água no telhado e sentindo Helena respirar tranquila do meu lado, com a mão dela repousando sobre a barriga que guardava nosso filho, tive uma certeza absoluta. Às vezes, a vida quebra a gente por completo. Destrói tudo que pensávamos que éramos, que tínhamos, que queríamos ser. Maria morrendo, eu ficando sozinho. Helena sofrendo nas mãos daquele desgraçado. Tudo parecia o fim do mundo. Mas às vezes, no meio dos destroços mais completos, duas pessoas se encontram no momento exato e descobrem que juntas podem reconstruir alguma coisa muito mais bonita do que tinham antes. Mais forte, mais verdadeira, mais cheia de amor. O casamento foi 3 meses depois, quando Helena já estava com 6 meses de gravidez e uma barriga redonda que ela acariciava o tempo todo. Foi uma cerimônia simples na igrejinha de Vila Boa, com as pessoas da região presentes. Helena usou um vestido branco simples que compramos em Anápolis. Eu usei o terno que tinha guardado desde o casamento com a Maria, mas que agora carregava esperanças novas. Dona Rosa da farmácia chorou durante toda a cerimônia. Seu Sebastião do mercado fez questão de fornecer tudo para o pequeno almoço depois da missa. A notícia do nosso casamento se espalhou pela região inteira. O fazendeiro viúvo e a moça que ele tinha salvado, agora esperando um filho juntos.
Algumas pessoas falaram, claro. Sempre tem quem fala. Diziam que foi rápido demais, que era muita diferença de idade, que podia dar errado. Mas para cada pessoa que falava mal, tinha 10 que torciam pela gente. Porque todo mundo gosta de uma história de amor verdadeiro que vence todas as dificuldades. Quando o padre perguntou se eu aceitava a Helena como esposa legítima, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separasse, olhei nos olhos dela, naqueles olhos que tinham chegado cheios de medo e agora brilhavam de felicidade, e respondi com toda a certeza do universo: aceito com todo o meu coração. E quando foi a vez dela, Helena segurou minha mão com firmeza e disse, com a voz clara que ecoou pela igreja inteira: aceito. E prometo fazer essa casa e essa família felizes pelo resto da minha vida. Nosso filho nasceu em dezembro, junto com as primeiras chuvas fortes do verão. Um menino lindo, saudável, que veio ao mundo gritando forte como se quisesse anunciar para todo mundo que tinha chegado para ficar. Helena teve um parto tranquilo, em casa mesmo, com a parteira mais experiente da região. Quando coloquei meu filho nos braços pela primeira vez, senti uma emoção tão grande que pensei que fosse desmaiar. Ele era pequeno, vermelho, perfeito, tinha os olhos da mãe e uma cabeleira preta que prometia ser igual à dela. Como vamos chamar ele? Perguntou Helena, ainda cansada, mas radiante. Eu já sabia a resposta há meses. Francisco, em homenagem ao meu pai. Mas vamos chamar de Chiquinho, Francisco João da Silva, ela completou sorrindo. Nome bonito para um menino que nasceu do amor verdadeiro. Hoje, 2 anos depois daquele resgate na estrada, estou aqui na varanda, numa tarde de domingo, vendo Helena brincar na horta com Chiquinho. Ele tem 1 ano e 4 meses, já anda sozinho, já fala algumas palavras e é a criança mais alegre que já vi na vida. Helena está grávida novamente, 4 meses de uma menina que vamos chamar de Maria, em homenagem à mulher que preparou meu coração para amar de novo. Os girassóis que Helena plantou há 2 anos estão enormes agora, um campo dourado que atrai visitantes de toda a região. A plantação de milho cresceu forte e abundante. Mimosa, Esperança e as 2 vacas novas que compramos produzem leite suficiente para nossa família e ainda sobra para vender na vila. A horta de Helena virou lenda na região. Todo mundo quer saber o segredo dela para fazer as plantas crescerem tão bonitas. A casa foi reformada e ampliada. Tem quarto para o Chiquinho, quarto que está sendo preparado para Maria, uma sala maior para receber as visitas que agora aparecem com frequência. Helena fez questão de manter o quarto onde ela dormiu nos primeiros tempos. Diz que é um lugar sagrado, onde ela renasceu para a vida. Às vezes, de noite, quando Helena está amamentando o Chiquinho e eu sinto a pequena Maria se mexer na barriga dela, penso em como a vida é misteriosa, em como os piores momentos podem ser a preparação para os melhores, em como perder tudo pode ser o primeiro passo para ganhar o que realmente importa. Maria sempre dizia que Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. Demorei para entender o que ela queria dizer. Agora entendo perfeitamente. Quando Maria morreu, uma porta se fechou. A porta do que eu era, do que eu tinha, da vida que conhecia. Pensei que nunca mais ia ser feliz, que o resto da vida seria só saudade e solidão. Mas quando encontrei Helena naquela estrada, uma janela se abriu. Uma janela gigante para uma vida nova, para um amor diferente, mas igualmente verdadeiro, para uma felicidade que eu nem sabia que era possível sentir aos 50 e poucos anos. Helena levanta da horta e acena para mim, com Chiquinho no colo e terra nas mãos. Tem suor na testa, sorriso no rosto e aquele brilho nos olhos que só as mulheres grávidas e felizes têm. Aceno de volta e sinto o coração apertar de tanta gratidão. Às vezes, quando menos esperamos, a vida coloca alguém no nosso caminho. Alguém que precisa ser salvo.
E no ato generoso de salvar essa pessoa, descobrimos que nós também estávamos precisando desesperadamente ser salvos. Helena se aproxima da varanda, Chiquinho estende os bracinhos para mim gritando, "Papai!" E eu os recebo no colo com todo o amor do mundo. "O que você está pensando, amor?" Helena pergunta, notando meu ar pensativo. Estava pensando que a chuva trouxe esperança naquela noite há 2 anos, mas foi o amor que fez ela crescer, florescer e dar frutos. Helena sorri e beija minha testa, e ainda vai dar muitos frutos. Nossa família está só começando. Olho para essa mulher extraordinária que chegou quase morta na minha vida e a transformou por completo. Olho para o meu filho que brinca no meu colo. Sinto minha filha se mexer na barriga da mãe. Olho para essa terra que voltou a ser fértil e generosa. E sei, no fundo da alma, que essa história começou no meio da sujeira e do desespero, mas terminou como um campo de girassóis, sempre voltado para o sol, sempre buscando a luz, sempre acreditando que depois da noite mais escura, vem sempre o amanhecer mais bonito. Há encontros que mudam destinos para sempre, não pelos grandes gestos que fazemos, mas pela simples coragem de estender a mão quando alguém mais precisa e descobrir que ao salvar outro coração ferido, salvamos também o nosso. O amor verdadeiro não é só dar, é permitir que nos salvem também.